verdade? Glória a Deus. Amém. Você está aí no seu lugarzinho aí, se você perceber que está molhando, pode ir se achegando para cá para frente. Vá agindo aí da melhor forma para você. Amém. Glória a Deus. Esse é o momento para você aprofundar a sua adoração com as ofertas. Você já pode ir se preparando aí para ofertar. Esse é o clima de Manaus. Fazer o quê? Até refrescou, né? Mas é muito louco esse clima, querido. Eu tinha colocado a mesa ali fora, na confiança, vai chover não. E aí, entretido aqui com uma situação, nem percebi que a mesa estava molhando ali. Peço desculpas aí. Mas molhando o equipamento ali e tudo mais, enfim. Ok, amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo de desentulhamento de poços, você crê? Lá em Gênesis você lê que os inimigos entulharam os poços que Abraão cavou e que Isaac herdou. E Isaac foi lá com seus servos e desentulhou os poços novamente. E eles começaram a jorrar água viva. Isso é maravilhoso. Amém, queridos? Então você pode... Eu sei que está difícil de prender sua atenção aqui hoje, nesse momento de chuva. Eu não vou forçar a barra para você não. Momento de oferta. Fique à vontade, ok? A partir de agora mesmo, tá? É tipo isso, você pode vir aqui, pegar seu envelope agora e preparar a sua oferta, ok? Enquanto eu continuo com os avisos aqui, bem rápido. Hoje é o último dia desse encontro Servir. Teremos agora essa terceira sessão, logo mais um intervalo, e aí nós retornamos com a quarta e última sessão. Culto da vitória na próxima quarta-feira, às 20 horas. Quem puder estar aqui, esteja, em nome de Jesus. Já tem alguns irmãos ali andando sobre as águas, o sobrenatural do Senhor está acontecendo. Então é isso. Se ninguém for se movimentar para ofertar, próximo domingo já é o nosso café da manhã de comunhão e o culto de ceia pela manhã, ok? Coloque-se de pé mais uma vez para orarmos. E vamos também de pé receber daqui a pouco eu já vou chamar aquela que vai ministrar a terceira palestra desse encontro maravilhoso, amém? Mas erga suas mãos para o alto comigo. Pai, muito obrigado por esse tempo de avivamento, esse tempo de restauração ministerial, de restauração dos chamados. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu está fazendo aqui. Recebe nossas vidas, Senhor, como oferta suave a Ti, em nome de Jesus, Pai. Tudo realizado aqui é para a Tua glória. Nós assim declaramos em nome de Jesus. Clícia, vem cá, minha linda. Amém. Estenda sua mão para cá, para a vida da Clícia, amém. Vamos orar, apresentando a vida dela aqui. Senhor, muito obrigado pela vida da Clícia. Estará ministrando aqui, debaixo desse pé d'água. Nós tomamos, como a Esté muito bem declarou aqui, tomamos como chuva de bênçãos para a nossa vida. É ou não é chuva de bênção aí, Jonatas? É chuva de bênção, né, irmãos? Oh, glória! Obrigado pela vida da Clícia, Senhor. Essa pessoa linda e preciosa que nós, a cada dia, estamos amando mais. Na sua simplicidade, na sua doçura de mulher. Obrigado pela vida dela, Senhor. Que Tu venha inspirá-la como Tu sempre faz. E a Tua palavra vai cair em terra boa aqui agora.
nossos corações são assim para receber tua palavra. Fala que os teus servos escutam, Senhor. Assim nós declaramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Gente, vou ter que gritar por causa da chuva. Mas não tem problema não, vai dar. A Esther vai aumentar mais, em nome de Jesus. Vamos ficar no nosso cantinho, sentado. Eu sei que tá difícil, mas a gente vai ministrar a palavra, amém? Nessa tarde. Em nome de Jesus. É chuva, mas é chuva de avivamento, amém, querido? Amém. Aleluia. Amém? Nessa tarde, queridos, a ministração dessa tarde, nossa terceira ministração, é sobre o que está impedindo você de servir. Amém? É assim uma palavra assim muito forte, né? Para nossas vidas. O que impede de você servir a Deus? Amém? Qual é a barreira? O que está acontecendo, se é espiritualmente, de você fazer a obra do Senhor. Amém? Vencendo o medo, a insegurança e a acomodação espiritual. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo 1:7. Amém? 2 Timóteo 1:7. Capítulo 1, versículo 7. Amém? Eu vou ler aqui que eu sei que está um pouco difícil de você abrir a Bíblia, né? Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Amém? Porque muitas vezes Deus nos tem nos chamado para servirmos, né? Mas permitimos que algumas barreiras impeçam de nos responder o chamado do Senhor, né? Alguma coisa nos impede de ouvir o chamado dele, de servir, né? A obra do Senhor, amém? Existem pessoas que não servem porque não têm capacidade, né? Tem pessoas que acham que não têm capacidade de fazer a obra do Senhor. Mas existem muitas outras pessoas que não servem porque estão presas, né? Presas com barreiras invisíveis e presas dentro dela mesmo, no interior mesmo dela, né? Barreiras que não estão do lado de fora, e sim do lado de dentro, amém? Estão dentro delas. Elas até amam o Senhor, frequentam a igreja, né? As pessoas, mesmo assim que ela está sendo impedida, ela ama o Senhor, ela vem para a igreja, mas desejam fazer algo mais também para o reino de Deus, amém? Mas sempre existe o quê? Uma desculpa, né? Uma desculpa com o quê? Que ainda não estou pronta, não é verdade? Tenho medo, tem gente melhor do que eu, tem essa barreira, tem esse empecilho que eu não posso fazer a obra do Senhor porque o medo impede, eu não sou capaz, né? Tem gente melhor do que eu, amém? E eu creio que todos nós somos iguais, né? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus fez todos iguais, mas com dons diferentes, né? Propósito para ser cumprido, mas um chamado para cada um, mas com dons diferentes. E que a gente tem que saber qual é o seu chamado, qual é o dom que Deus tem para cada um aqui, amém? Ninguém reconhece o quê? O meu esforço, né? Aí a pessoa diz, talvez outro dia, né? Enquanto isso, o tempo vai passando. É verdade? O tempo vai passando e a gente fica só, fazer como uma beira-mar, só vendo, né? Amém? Os anos passam e o chamado permanece o quê? Parado, né? Hoje o Espírito Santo quer mover essas barreiras, amém, queridos? Porque o reino de Deus não precisa apenas de pessoas chamadas. Precisa de pessoas que respondem o chamado, amém? E aqui estão essas pessoas que respondem ao chamado do Senhor. Amém? Que o tema de hoje é: o que está impedindo você de servir?
Eu fui só uma introdução, amém? Tô igual como a irmã Zedequias ontem, mas vamos lá. É seminário, né, gente? Então a gente tem que focar no que o Senhor está ministrando. Primeiro, o medo de falhar. O medo de falhar, vamos ler em Êxodo 4:10. Em Êxodo 4:10, a palavra de Deus diz assim: quando Deus chamou Moisés, sua primeira reação foi: ah, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Não é verdade? Moisés estava olhando mais para as suas limitações, né? Moisés foi chamado para quê? Para libertar o povo de Israel. Mas sua primeira reação foi o quê? Uma desculpa, né? Uma desculpa. Ó, Senhor, eu não sei falar. Deus estava olhando para o seu propósito. Deus não estava olhando para as limitações, né, de Moisés, porque ele tinha um propósito para ser cumprido na vida dele, amém? E quantas pessoas estão paradas, né, hoje, pelo mesmo motivo? Deus nos chama, mas a gente tem aquela desculpa, né, de dizer, medo de errar, não é verdade? A gente tem medo de errar, medo de não conseguir, medo da opinião dos outros. Às vezes você está aqui, você tem medo do irmão, às vezes, fulano, né, não gosta, mas Deus, ele não vê isso, né? Pode ser outras pessoas ver os defeitos, as limitações, mas Deus, ele vê o seu melhor. Na verdade, ele não vê a tua dificuldade, a tua disposição, porque ele conhece cada um aqui, amém? Medo do fracasso, medo de uma prisão espiritual, não é verdade? Fica ali paralisada. E ela sabe que Deus tem pedido, mas não consegue agir, né? Deus sabe que a gente tem um chamado. Nós sabemos que tem um chamado. Ele sabe que a gente tem um propósito para ser cumprido na igreja deles, na igreja do Senhor. Mas a gente foge. A gente fica fugindo do nosso chamado. Não é verdade? Se escondendo, né? Por quê? Medo do fracasso. Medo das pessoas talentosas permanecerem escondidas. Medo de enterrar os dons. Vocês têm dons, nós cada um tem um dom, mas a gente não pode enterrar os dons que o Senhor nos deu, querido. Cada um tem um dom diferente, mas a gente precisa procurar, buscar, né? Se entregar mesmo, para pedir para o Senhor. Às vezes eu dizia, meu Deus, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Porque às vezes a gente não, né? Como é que Deus vai falar conosco se a gente não busca, né? O meu chamado, a mais dificuldade que eu tinha, né, que eu ainda tenho um pouco, assim, até hoje, né, quando a gente vem ministrar, eu acho que todos passam por isso quando vão estar aqui para falar da palavra de Deus, tem medo, né, medo que não é de errar, mas assim, é um medo normal de você chegar aqui e ministrar, mas eu quero dizer que Deus, ele nos capacita, amém? Medo todo mundo tem, pastor Wagner, formado em teologia, mas ele tem medo também, ele tem estremece, pastor Xavier, de vez em quando ele diz que ele se treme, porque é Deus, né? Deus que vai fazer, Deus que vai nos usar aqui, Deus que fala através do Espírito Santo que usa a nossa vida, amém? Em nome de Jesus. E através do medo, a gente mata os nossos sonhos, a gente desenterra os nossos sonhos, né? Que Deus tem para nós. Quando permitimos que o medo domine nosso coração, deixamos de nossos talentos e dons que Deus nos confiou, né? Nos entregou. E o medo faz a pessoa pensar, eu não sou capaz, eu vou errar, né? O medo sempre faz isso. E o que os outros vão pensar de mim, né? Esse é o medo que a gente tá. O que será que o fulano vai pensar de mim? O medo de falar, o medo de falar outras coisas aqui, que às vezes não é para falar, mas assim, se eu não falo alguma coisa assim, mas o Espírito Santo, ele fala, né? Eu estou aqui lendo, mas alguma coisa fala que não tem nada aqui, mas eu creio que é Deus falando, amém? E isso, então, Deus vai usando conforme cada um aqui, conforme cada vaso que tem aqui. Ele não vai procurar uma pessoa perfeita para ministrar, não. Ele capacita, ele usa aquela pessoa. Não é que seja aquela pessoa certinha, alinhada com o Senhor. Não, Deus não está atrás de pessoas assim. Né? E tá aquelas que estão escondidas mesmo, é você que eu quero, amém? E eu fugia muito quando Deus estava me chamando, e a pastora a pastora Kédia
Kézia dizia, sai da caverna, Clícia. Sai da caverna. E eu sempre ficava na caverna, né? Porque eu não queria escutar ninguém. E eu sempre aquele meu orgulho, né? Aquele orgulho besta que de vez em quando a gente tem, né? De servir a Deus, né? Pregar a palavra, ou então estar na casa deles, ministrar, evangelizar. Eu ficava muito presa. Eu queria estar onde? Sentada, só recebendo, só aqui. Quem é que não quer, né, mano? Mas Deus não chamou pra gente ficar sentado aqui também, não. A gente tá recebendo, mas Deus quer usar cada um que tá aqui. Amém? Porque a gente tem tanta coisa para fazer, queridos, aqui nessa casa, na verdade. E a gente não pode ficar parado aqui nesse tempo. Amém? Eu creio que Deus que tem um propósito na nossa vida e a gente vai conseguir, a gente vai conquistar as vidas para Ele nessa igreja. Amém? Amém? Dê uma aplauso ao Senhor, querido. Amém? Deus nunca chamou alguém porque essa pessoa era capaz. Deus chamou porque Ele é capaz, né? A gente não somos capazes mesmo, não. Mas Deus é Ele que nos capacita, amém? Quem espera não sentir medo para obedecer a Deus, nunca sairá do lugar. Forte essa palavra. Não adianta você esperar o medo passar, se isso nunca vai acontecer, porque a gente vai estar ali sempre com medo, mas Deus vai estar nos orientando. Coragem não é ausência de medo. Coragem é obedecer apesar do medo, amém? Mesmo com medo, mas a gente está obedecendo no seu chamado, amém? O segundo é a baixa autoestima espiritual. Em Juízes 6:15 diz assim: quando Deus chamou Gideão, ele respondeu: meu clã é o menos importante e eu sou o menor da minha família. Gideão se enxergava pequeno, né? Mas Deus o chamou o homem valente. Às vezes você se sente pequeno mesmo diante de todos. Mas eu quero dizer que você é valente. Você é guerreira. Amém? O problema não era a forma de como Deus o via, mas era a forma como ele se via. Amém? É isso que me importa, como o Senhor te vê. Amém? Não importa como a gente se vê. Ai, meu Deus, eu não posso, eu não consigo. Mas Deus está vendo que você é valente, é uma guerreira, é uma conquistadora. Amém? Quantas pessoas vivem assim, não é verdade? O Gideão falava, minha família é menor, eu sou o menor da casa. Às vezes a gente tem essas desculpas, né? Eu não sou o suficiente, né? Quantas pessoas vivem assim? Não sou inteligente, não tenho estudo. Às vezes a pessoa quer ministrar ou então evangelizar e diz, não sei falar, como é que eu vou falar, como é que eu vou passar a palavra do Senhor, né? Não tenho estudo, não tem tanta importância, às vezes eu não sou tão importante, então o que eu vou fazer, né? Mas eu quero dizer que não, mas Deus perguntou ao Gideão o que ele pensava sobre si mesmo. Deus declarou quem ele era. Amém? A frase profética diz, não permita que sua opinião sobre você seja maior que a opinião de Deus sobre você. Amém? Em Efésios 2:10 diz, somos criação de Deus. Você não é um acidente, querido. Você é obra-prima do Senhor. Amém? Ninguém aqui é um acidente. O Senhor escolheu e a gente somos a obra dele em nossas vidas. E em terceiro ponto diz assim, o comodismo espiritual. Provérbios 6:6, está escrito aqui, mas bem pequenininho. É sobre a formiga. É bem pequena a passagem, né? Observe a formiga. Assim como a formiga, o cristão, eu queria ver essa passagem aqui. Tá botando só um pouquinho aqui, né? Só um trecho que tu colocou. Lê para mim aqui, Provérbios 6, capítulo 6, versículo 6. O que diz? Não sei. Vá a formiga
o preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Amém? Quer dizer que existe uma armadilha muito perigosa também dentro da igreja, querida. Assim como a formiga, o cristão não ouve viver no comodismo, né, espiritual. Deus nos chama para sermos ativos, né, comprometidos e fiéis no serviço do reino. A formiga sempre, né, tem aquele compromisso, né, de estar junto, né, com outras formiguinhas. Amém? Existe uma armadilha perigosa, querido, dentro da igreja, que é o quê? A zona do conforto, né? Muitas pessoas trocam propósito por comodidade. Querem receber sem servir, não é verdade? Ser alimentadas sem trabalhar. Participar sem se envolver. Mas maturidade cristã não é apenas assistir o culto, querido. Maturidade é assumir responsabilidade, amém? A gente tem que assumir a nossa responsabilidade quando Deus nos chama, quando Deus tem um propósito para ser cumprido na nossa vida, amém? Sejamos como a formiga, fiéis nas pequenas tarefas, perseverante no serviço, amém? E sábio em sua caminhada como o Senhor. Estamos sempre caminhando, mas com o direcionamento de Deus, né? A igreja não é um teatro, querido. Poucos atuam e muitos assistindo, né? A igreja é um corpo, todos servindo, todos contribuindo, todos participando, amém? Igreja é isso, é um ajudando o outro, é estar fazendo a obra do Senhor, caminhando junto, né? Estando junto, perguntando o que você está precisando, equipe, o GC daqui, ó. Festa do GC, cada irmão aqui bonito com a sua camisa, né? Aqueles que não têm, amém, mas importa a presença de cada um que está aqui. A blusa não vai fazer nenhuma diferença na vida de ninguém, amém? O que vai fazer é você estar aqui participando, caminhando conosco, amém? É isso que importa. Cadê a frase de impacto? O conforto é o inimigo do propósito, amém? Quarto lugar, a busca do reconhecimento. Mateus 6:1 diz: Jesus alertou sobre aqueles que faziam tudo para seres vistos. Infelizmente, algumas pessoas servem apenas quando existe aplausos, né? Posições, destaque, visibilidade. Mas o reino funciona diferente, querido. O reino ele funciona. Quem serve é grande, amém? Se você está servido, Deus vai te agradecer, vai te abençoar. Quem se humilha é exaltado, amém? Deus nos exalta. Não interessa se a gente está humilhado, mas Deus está ali nos exaltando. Quem é fiel recebe recompensa. Deus vê os bastidores, né? Deus vê quem organiza. Olha aqui, ó, quem limpa. Deus vê isso. Atrás dos bastidores, quem limpa, quem ora, as irmãs que estão na intercessão, Deus vê isso. Quem visita cada irmão que sai para pregar, que sai para evangelizar, quem ajuda, a Marcilene, a Mirlene, todos aqui, queridos, todos, cada ponto que eu estou falando, todo mundo faz aqui. Não tem ninguém melhor do que o outro, amém? Quem serve em silêncio, às vezes a pessoa não está aqui, mas ela está em casa, ou então ela está fazendo alguma coisa, ela está orando, ela está intercedendo por uma pessoa que a gente nem sabe se está doente, se precisa, né? Ela está ali, mas em silêncio, mas ela está fazendo a obra de Deus, amém? Talvez ninguém veja, mas eu quero dizer que Deus vê, amém? É isso que importa. Uma frase que tem aqui de impacto é: o que é invisível para o homem nunca é invisível para Deus, amém? Se é invisível para o homem, então Deus é invisível. Ele vê em todos os lugares. E em quinto ponto, libertando-se da comparação. Em João 21 e 22, João 21, capítulo 21, versículo 22, Pedro perguntou: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: quanto a você, siga-me. Pedro estava olhando o quê? Para João, né?
E quase perdeu o quê? O foco do próprio chamado. E Pedro estava se preocupando mais com a vida de João do que o seu próprio chamado, né? Esse é um dos maiores problemas da atualidade, né? Depois de receber sua missão, Pedro olhou para João e quis saber qual seria o futuro dele. E a gente tem que ver que Deus tem um propósito na nossa vida, mas não está se preocupando com a vida do nosso irmão, porque a gente tem que chegar ao que Deus tem para a gente, né? Jesus corrigiu, mostrou que cada discípulo tem um chamado, cada um tem um chamado aqui, cada um tem um chamado diferente. Quando nos comparamos, deixamos de valorizar aquilo que Deus colocou em nós mesmos, em nossas mãos. Se a gente se comparar com o irmão, tu não está valorizando o que Deus te deu, amém? Você quer fazer, às vezes, a comparação com outro irmão. Porque né, meu irmão é assim, assim, e quer ser igual ao irmão. Eu quero dizer que não. Você é um só. As pessoas vivem comparando. E como? No ministério, em dons, resultado, posições. Amém? Comparar o seu ministério com outra pessoa é um grande obstáculo, querido, para servir a Deus. Cada servo recebeu um chamado, amém? Dons e uma missão específica. Cada um aqui tem um dom, cada um tem um chamado. Não fica se comparando com o irmão que está do seu lado, porque é um dom diferente que a gente tem. É porque a comparação, meu querido, vai gerar o quê? Inveja, né? Frustração, insegurança, desânimo. Ninguém floresce tentando ser outra pessoa, né? Você foi criada para ser quem Deus planejou. Amém? Deus não quer uma cópia de alguém. Deus não quer uma cópia do fulano. Deus não quer a cópia da Milene com a Marcilene. Não, Ele quer você mesmo. Amém? O maior inimigo do chamado, querido, não é o diabo. Não é a perseguição. Não são as suas dificuldades. Muitas vezes o maior inimigo, o inimigo do chamado, é a própria culpa que alimentamos. Amém? Moisés tinha o quê? Desculpa. Lá na frente eu falei, Moisés tinha as suas desculpas. Às vezes a gente tem essas desculpas mesmo. De dizer que eu não posso, que eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei pregar. Pessoas vão ficar reparando. Não é verdade? Jeremias tinha desculpa também. Gideão tinha desculpa. Mas quando decidiram obedecer, Deus fez coisa extraordinária. Amém? Então, nessa tarde, obedeça ao Senhor. Tome uma decisão, né? Que Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você não vai perder nada, querido. Quero dizer que você não vai perder nada. Você só vai ganhar. As pessoas acham que servir a Deus vai ficar presa, não pode fazer nada. Às vezes não posso sair porque eu sou crente, eu sou cristão, não posso fazer aquilo. Não, minha querida. Você está livre de fazer, e tem coisas que Deus vai te usar em qualquer lugar, em outros lugares. Não se envergonhe de você ser filha de Deus, porque quando for na hora que você, se alguém for para a glória, se a gente for para a glória, em nome de Jesus, vai todo mundo, que eu creio, Ele vai chegar e dizer, o que você fez, né? E se a gente não fez nada, Ele vai dizer, não te conheço, né? E aí a gente vai ficar só fazer nada, né? Vai ficar só à beira-mar, fazer como sempre a gente ficar olhando. Porque Ele sabe que aqui cada um é filho, cada um tem um chamado, né? Tem dificuldade, tem as nossos trabalhos. Mas eu quero dizer que não é desculpa não de falar de Deus, de falar do Evangelho, de pregar a palavra dele. Amém? E vamos continuar na prática mesmo, falando do amor de Deus. Amém? A pergunta que Deus faz hoje é para vocês. Não é... Deus fala assim, você é perfeito? Né? Ninguém é perfeito. Não é, você sabe tudo? Você nunca falhou? Né? Todo mundo aqui falhou um dia. A pergunta é, você está disponível? Porque Deus usa a pessoa disponível, querido. Amém? Eu quero dizer que nós estamos disponíveis nessa tarde de fazer a obra dele. Amém? E Deus quer usar cada pessoa aqui. Eu estou na última página. Glória a Deus. Eu sei que tem muitos que estão piscando. E Deus está só ministrando o nosso coração nessa tarde. Amém? E o apelo
Diz assim: talvez hoje existem pessoas aqui que estão há anos carregando um chamado, né? Mas estão presas. Por quê? Presa pelo medo, pela insegurança, pela comparação, pela acomodação. E Deus está dizendo: chegou a hora de romper. Amém? Nessa tarde a gente vai romper essa barreira que está nos prendendo para servir ao Senhor. Amém? Chegou a hora de parar, de apenas assistir, de apenas estar sentadinho, querido, aí. Não vamos ser um jarro fazer como pastor Aldo. Não sei que é o pastor Aldo. Às vezes a gente tem um chamado só para ficar sentado, só para embelezar a igreja, né? Mas o chamado dela, ela está ali. Ela está sentada, está embelezando a igreja, mas ela está aqui. O importante é que ela está aqui, não é verdade? E esse é o chamado dela, amém? Momentos proféticos. Peça... Vamos ficar de pé essa tarde, estou igual você daqui, passando direto. Vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus. Amém? Vou colocar a música talvez. Tá, vou colocar. Vamos ficar de pé. E nessa tarde, pergunte para você mesmo, né? O que tem impedido você de servir a Deus, querido, nessa tarde, plenamente? O medo? A insegurança? A comparação, o comodismo? Não, né? Então declare, feche os seus olhos, declare nessa tarde. Repita comigo. Hoje, essas correntes estão sendo quebradas. Hoje Deus está levantando servos. Hoje Deus está despertando chamados. Hoje Deus está removendo as barreiras. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, querido. Finalizando aqui. Moisés venceu o medo. Eu quero dizer que você vai vencer o medo. Gideão venceu a insegurança. Nós vencemos a segurança também. Pedro venceu a comparação. Nós vencemos a comparação. Paulo venceu as críticas. Também vencemos a crítica. E você também vencerá, querido. Amém? Porque Deus não chamou você para viver preso. Amém? Deus chamou você para servir. Nós temos chamado para servir ao Senhor, não para ficar parado, paralisado ali. Amém? Levante sua mão e declare: Senhor, renuncio ao medo, à insegurança, à comparação e ao comodismo. Eu recebo coragem para cumprir meu chamado. Usa a minha vida para servir pessoas, edificar a tua igreja e expandir o teu reino. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Para a palavra final, as barreiras que tentaram impedir seu chamado serão as mesmas que Deus transformará em testemunho a sua graça. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa tarde. Quero ver todo mundo num avivamento nessa tarde. Todo sono que passe, que a gente possa estar na presença dEle, louvando, agradecendo a Ele. Amém? Vamos adorar o Senhor. Quem conhece esse louvor? Eu acho que todos conhecem. Amém? Dia, diz o Senhor, derramarei seu Espírito sobre toda a terra. Eu não sou, hein? Intensamente. Os ossos secos jorrarão, terra dos servos e todo frutificará. Vai! Abundantemente és o do nosso louvor sobre a terra como um vapor. E siga a bênção da nuvem de glória, de equina sobre nós se derramará. Vai, vai, abundante chuva, chuva. Oh Jesus, derrama tua chuva, mas é de avivamento nessa tarde. Abre as portas do céu, Senhor, faz chover, Senhor. Vai chover. Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós essa chuva.
Corrente de hortas sobre o sedento, chuva de avivamento, aleluia. Chuva de avivamento. Que a chuva de avivamento caia sobre este lugar, Senhor. Queremos, Senhor, te fazer, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, vai. Essa chuva acontecerá. Do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Vai haver transformação Poderosamente. Aleluia. Do nosso louvor e sobre até o sombro vapor. Se pra a menção da nuvem de glória Shekinah sobre nós se derramará. Aleluia. Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós essa chuva. Corre as comportas do céu, Senhor. Vai chover. Vai chover, oh Senhor. Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós essas. Derrama, Senhor, cada um que está aqui. Chuva sobre o sedento, chuva de avivamento. Aleluia, Deus. Que esta chuva, Senhor, seja derramada, Senhor, nessa tarde. Cada um que está aqui, Senhor. Cada vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa ser usada, Senhor, por Ti cada vez mais, amém? Chuva de avivamento, chuva de avivamento, vem sobre nós, aleluia, chuva de avivamento, derrama, chuva de avivamento. Chuva de avivamento. Esse dom aqui eu acho que eu não tenho não, esse dom de cantar, Senhor. Mas eu tô fazendo o possível. Chuva, vai. Chuva. Derrama sobre nós essa chuva. Abra as comportas do céu, Senhor. Chuva de Elias. Vai chover. Abundante chuva, chuva. Derrama sobre nós essa chuva, corrente de água sobre o sedento, chuva de avivamento, aleluia. Que a chuva de avivamento seja nossas vidas, amém? Dê uma aplauso ao Senhor, querido, amém? Deus abençoe cada um aqui. E não terminou, não. A gente vai... Tem o lanche ainda? Porque só vai comer quem estava acordado, né? Que eu tô sabendo. Querido. Amém, queridos? Só para a gente finalizar esse momento aqui, eu quero cantar o tema desse encontro. Eu estava ali ouvindo a pregação, né? E eu lembrei de uma fala de um pastor, quando eu estava fazendo esse seminário de servo. E ele estava muito frustrado, ele estava muito frustrado, né? Estava congregando na igreja, mas ele não queria mais atuar em nenhuma área da igreja. Ele estava lá, ele ia. E aí a gente começou a tratar desse tema do mês, né, do ministério, serviço. Aqui, na verdade, queridos, é uma escola de diáconos, né? Antigamente a igreja, ela ungia diáconos. É uma escola de ministério. Nesse tempo, né, a gente vê muita distorção. As pessoas pensam que ministério é uma posição, as pessoas pensam que ministério é um título, mas ministério é servir. É uma escola de obreiros, aí os pentecostais, né, gostam desse termo, na escola de obreiros, mas é um resgate de uma visão bíblica ministerial, amém? E Deus precisa desentulhar a igreja brasileira de conceitos, né, que foram distorcidos. E eu quero finalizar dizendo que esse pastor ele começou a ser um dos grandes colaboradores ali naquele período que eu fiquei trabalhando naquela igreja local. O cara se levantou e foi restituído no chamado e no ministério dele, foi alinhado no coração dele, foi curado das frustrações, dos desânimos, né, que
Vez ou outra eles batem porque a gente está com expectativas que são irreais, que não vão ser satisfeitas, né? Mas quando a nossa expectativa está na visão correta, no propósito certo, Ele nos desentulha e a gente começa a jorrar esse poço de avivamento de vida. E eu queria cantar, eu estou tranquilo. A igreja do Evangelho Vivo é uma igreja de ministros. É uma igreja de pessoas que têm o coração de servo, amém? Aí, pastor, é para me ficar ofendido? Não, é só para a gente se motivar ainda mais a continuar nesse espírito de Cristo, nesse sentimento de Jesus, amém? E eu queria pedir dos homens para enfileirar as mesas lá para a gente adorar a Deus, mas o pedido dos homens para a gente enfileirar como ontem, né? A gente vai agora ter uma mesa única, ninguém vai ficar disperso, espalhado, a gente vai comer junto, sentar na mesa da comunhão, amém? Eu queria pedir para você ficar de pé e a gente cantar o tema enquanto a gente vai organizando a mesa, amém? Pedir dos homens ali que eles vão rapidinho enfileirar. Aí você pode colocar a sua cadeira lá, levar, sentar de um ladinho. Ficou tão lindo, né? Então, todo mundo junto, todo mundo conversando, né? E se relacionando, que esse é o grande mandamento, amém? A igreja é a família de Deus. Nós queremos fomentar isso. Vamos cantar o tema desse encontro de servos? Eu não sei cantar não, mas o Ricardo Robortella, ele sabe, irmão. E vamos seguir ele aí, amém? Nessa hora, faz ontem eu falando com a Esther, né, dona Rosa? Nessa hora o John tá fazendo falta, que ele faz um agito, né? Eu já fui muito do agito, mas hoje eu sou mais só na manhã, né? Mas Deus vai abençoar. A gente vai agitar aqui um momento. Mas agora, quero que você, se você puder ficar de pé e refletir nessa letra aí, nesse cantar, né? Se você já aprendeu. Você ouve o que eu ouço. Quem se importa com meu coração? Feche os seus olhos, declare: Filho meu, sobe aqui, que eu te mostrarei o que eu vejo. Que eu vejo. Filho meu, sobe aqui. Deus está levando a Eve para um novo nível de intimidade. O que eu vejo, Deus vai te dar visão de novo, visão do reino. Eu vejo poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento. Com os olhos espirituais, você vai ver o seu poço. Você é um poço de avivamento. Eu vejo seu GC é um poço de avivamento. Tua família é um poço de avivamento. Vejo, a Eva é um poço de avivamento, sendo desentulhado, pastores sendo renovados, ovelhas sendo cuidadas, jovens com alegria, vivendo em santidade, pastores sendo renovados. É tempo de renovação ministerial. Jovens com alegria, uma nova geração vivendo em santidade. Você vê o que eu vejo, você ouve o que eu ouço. Quem se importa com meu coração? Filho meu, suba aqui, que eu te mostrarei o que eu vejo, que eu vejo. Vejo poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento. Eu vejo poços de avivamento sendo desentulhados. Vejo poços de avivamento. Eu vejo, quantos podem declarar essa visão profética? Eu vejo poços de avivamento sendo desentulhados, pastores sendo renovados, ovelhas sendo cuidadas,
Jovens com alegria, vivendo em santidade, pastores sendo renovados, ovelhas sendo cuidadas. Jovens com alegria, vivendo em santidade. Você vê o que eu vejo. Você é profeta. Você é profeta dessa geração. Você se importa com o coração de Deus. Você vê o que eu vejo. Você ouve o que eu ouço. Que se importa com meu coração. Filho meu, suba aqui, que eu te mostrarei o que eu vejo. Igreja brasileira, suba aqui, que eu te mostrarei o que eu vejo. O que eu vejo? Eu vejo poços de avivamento. Eu vejo a IEV como um avivamento de um poço jorrando avivamento, jorrando vida, jorrando cura. Oh, uma nova geração cuidando dessa cidade, cuidando dessa geração. Oh, filho meu, filha minha, eu tô te levantando, eu tô te subindo de novo pra minha dimensão de amor. Vê o que eu vejo, você ouve o que eu ouço. Quem se importa? Levanta tuas mãos e adore a Ele, querido. Você é um ministro adorador. Você é um ministro cheio do Espírito Santo. Você ouve o que eu ouço. Você ouve o que o Senhor Jesus está falando. Você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando. Ossos estão sendo desentulhados. Vai começar um novo fluir de avivamento, querido. Um novo fluir da glória de Deus. Oh! Aleluia! Você não vai viver mais no deserto, não, amém? Você vai entrar no fluir da glória de Deus. Nós vamos dar uma pausa aqui. E aí você pode sentar lá no lugar. Eu acredito que vai ter lugar para todo mundo, em nome de Jesus, amém? Pode sentar lá. E aí a gente vai pedir agora às irmãs aí que, como ontem, vai colocando os pratinhos lá para não ter tumulto, né? Para todo mundo poder